Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos sustentou, nos deu a graça, nos deu a honra de vivermos mais um dia na presença dEle. Irmãos, tá ficando um pouquinho tremido porque eu tô com o celular na mão. É porque é o lugarzinho que eu tô ficando, mas para tentar ficar mais em silêncio possível. Então, se tremer aí um pouquinho, mil desculpas. Amém? Abra comigo em Lucas 2, 41. A gente vai conseguir continuar falando do menino Jesus, né? Como eu disse ontem a frase, a gente vai começar a falar. E eu vou apontar algumas coisas que o Senhor me mostrou, né? Eu sei que às vezes a gente não é aquilo que a gente quer. Existem outras formas de serem pregadas as palavras, mas a palavra, se a gente querer que ela é viva e revelada, então ela não tem uma só forma de ser falada. Então ela tem uma forma de ser pregada diferente, conforme o Espírito Santo vai revelando pra gente. E o título é Menino Jesus elevado ao templo. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Era uma tradição que todos os povos fossem a Jerusalém, todos eles, né, que era da tribo, subiam independente onde estavam, para comemorar a Páscoa. E tendo ele já 12 anos, então Jesus tinha 12 anos nessa época, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Acabou a festa, né? É isso que ele fala, ele acabou a festa. Então, 2 pontos. Eles subiram a Jerusalém, ele estava em Jerusalém, né, naquele momento, e já tinha 12 anos, então era hoje pré-adolescente, na época, um menino. E regressando eles, no 43, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube José nem sua mãe. Então não soube nem o pai e nem a mãe dele que Jesus tinha ficado para trás. Muita gente questiona isso aqui, que Jesus já estava mostrando que ele era rebelde. Não. Era comum que quando se fosse a essas festas, andassem-se em comboios, em meio das pessoas, dos parentes. Então, um cuidava do outro. É uma cultura familiar que muitas das vezes hoje a gente não conhece porque a gente não tem esse hábito. Mas quem aí tem a cultura familiar acaba que o maior vai cuidando do menor e assim vai. Então era uma cultura familiar. Então eles se reuniram para voltar, porém Jesus resolveu ficar. E José nem sua mãe deram falta deles por um dia. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. Então, eles deram falta em algum certo ponto de tempo, que a gente aqui não sabe mensurar, e começaram a procurar. Então, eles procuraram ali durante o dia onde poderia estar Jesus. Então, eles estavam andando em meio a uma caravana de pessoas. Não era só um bocadinho de gente para não achar Jesus. Era uma caravana de pessoas. Eles, porém, 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então, Jesus ficou em Jerusalém aos 12 anos de idade, e sua mãe e seu pai, José e Maria, o procuravam em meio à sua parentela. Não encontraram ele, voltaram a Jerusalém. E aconteceu que passaram 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aí aqui eu me questiono assim, por que demoraram 3 dias? Né? O número 3, a gente vai falar do significado do número 3, uma hora, né, sobre números,
que a gente vai fazer. Mas o número 3 tem um significado grandioso. Então, Jesus ficou 3 dias sumido. E um dos últimos lugares que talvez até nós procurássemos era que Jesus estivesse no templo, sentado junto aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Porque lá lembra do passado que ele crescia em graça, sabedoria, e ele crescia com a graça de Deus que estava sobre ele. Então ele já tinha a sabedoria que o Senhor determinava. E todos os que ouviam admiravam sua inteligência e resposta. Até os doutores já admiravam com a resposta e a inteligência de Jesus. E quando encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe. Então Maria questionou a Jesus: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Eles eram pais de Jesus. Eles tinham sentimentos de pais paternos para com Jesus, né? Pais mesmo, verdadeiros. E eles estavam... ela interroga: Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que fizestes isso? E Jesus responde: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. O Senhor dizia assim: Olha, você não tem que me procurar, não por agora, porque eu estou cuidando das coisas do meu Pai Celestial. Maria não entendia, ela era humana como eu e você somos. Eles não entenderam, José e Maria não entenderam o que Jesus quis dizer. Porém, Jesus não foi rebelde. Jesus atendeu e foi embora com eles. Eles, mesmo sabendo que ele tem que tratar das coisas do Pai, há momentos em que a gente precisa parar. E a gente precisa fazer aquilo que é também do Senhor. Há momentos que o Senhor nos manda parar. A gente tem visto cobranças e cobranças e cobranças e cobranças e cobranças de reino, de disso, de aquilo. E o Senhor sabe, o reino está próximo, mas a gente precisa parar. É necessário parar. Jesus teve momentos dele que ele ficou só, teve momentos dele que ele chorou, teve momentos que ele dormiu. Por que eu e você não podemos parar? A gente precisa parar. Porém, muitas das vezes eu já vi pregações falando aqui que Jesus já respondia mal Maria. Não, ele só falava: olha, eu estou cuidando também dos negócios dos meus pais. Quero ver como é que esses doutores estão falando do meu Pai Celestial. E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. Eles não compreenderam. Mas Jesus desceu com eles. No 51 fala: e desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes submisso. Jesus teve o comportamento de submissão para com seus pais. Enquanto muitas das vezes, teologicamente, muitos falam que não, sim, ele teve a parte de submissão com teus pais terrenos. É tanto que ele voltou para Nazaré junto com teus pais, ele era submisso, porque ele precisava aprender que era sua família. Ontem eu falei sobre isso. E sua mãe, Maria, guardava no seu coração todas essas coisas. Ela não podia entender. Não era para ela entender naquele momento, mas ela já guardava no coração dela. Muitas coisas ela guardou. A lança transpassada, essa questão lá na frente, ele fazer o vinho, ele não querer.
Então ela ia guardando isso, ela sabia que havia alguma coisa diferente, ela só não sabia dizer como. Ela sabia que ela tinha gerado um filho pelo poder do Espírito Santo, mas ela não sabia a grandiosidade que estava na mão dela. Mas Maria, sua mãe, guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, vendo que ele cuidava das coisas do Pai Celestial, mas era também cuidador da sua família. Ele era submisso a Maria e a José. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo. É a única coisa que o Senhor nos ordena. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Faça, se achar no seu coração. Mas não faça por obrigação, não. Deus não gosta de nada, obrigado. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais de uma palavra rema. Uma noite de paz. Shalom Adonai.